Bacana, estamos de novo aí, mais um episódio aí da série I Am a VC. E dessa vez estamos com um super astro aí, né? Com o Rodrigo Bayer, que é um cara que está nesse jogo há muitos anos. Ele vai contar toda a história dele aí para a gente. Então tem muita coisa para a gente aprender aí com o Rodrigo. Então, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. O show está contigo aí, a bola está com você. Não, obrigado, pessoal, por me receber. É um prazer. Eu não acho que eu faço jus a todas as palavras que eu ouvi, mas me beneficio de ter entrado cedo no mercado, ter aprendido um pouquinho e estou aqui para bater papo com vocês, tá? Deixa eu dar um pouquinho de pano de fundo. Eu, na verdade, comecei a carreira numa startup. Quando eu não sabia que se chamava startup, eu fui trabalhar na Droga Raia e a gente tinha um projeto de montar um entrega em casa em 99, que rapidamente se transformou no e-commerce. A gente teve um dos primeiros sites de entrega de remédio em casa. A gente contratou motoboy, lançou, eu virei noite na loja tentando descobrir como é que fazia aquilo funcionar e deu miseravelmente errado. Vender remédio entregue em casa não funciona. O cliente só quer comprar todos os itens de baixo ticket, altíssima urgência. Os economics do negócio não funcionam, o cara não quer esperar 2 horas para receber, o custo de entrega não funcionava, a gente diminuiu a operação e a Droga Raia passou a tocar aquilo como uma forma de centralizar o estoque dos itens de alto ticket, né? Os biológicos, oncológicos, que são produtos muito caros, 3, 4, 5 mil reais a dose. Então, em vez de ter distribuído isso nas lojas, eles centralizaram e usavam o delivery para fazer isso. Depois disso, eu saí, resolvi que, tendo sido formado na GV, eu precisava de uma formação um pouco mais estruturada, acabei indo para consultoria, passei 2 anos e meio em consultoria pela América Latina, detestei, gostava até dos assuntos e dos temas que a gente tratava, não gostei da dinâmica, e aí eu saí para fazer MBA com a ideia de fazer alguma coisa que fosse ajudar em grandes empresas a montar startups, né? Foi até engraçado que, eu fui entrevistado pelo Ricardo Arantes, nessa época, que montava novos negócios para a Telefônica, e ele me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, cara, o que eu quero fazer é o seu trabalho, eu quero só a vaga. Aí ele montava startups para a Telefônica, e quando elas cresciam e estavam operacionais e era business as usual, ele passava para a Telefônica tocar. Cheguei nos Estados Unidos, por acidente descobri que existia uma carreira que fazia isso de maneira estruturada, que era Venture Capital. Fiz um processo de recrutamento bizarramente longo. Em Kellogg, eu tive 9 ofertas até março, nenhuma delas de Venture Capital. Eu abri mão de todas as 9, recomecei o processo de recrutamento em março e eu consegui 3 ofertas antes do final, na semana anterior ao final das aulas e começo do summer. Acabei fazendo venture nos Estados Unidos, fiz num fundo de healthcare services na Carolina do Norte. Trabalhei o summer inteiro, depois acabei ficando remoto o 2º ano, até que entendi que venture é um business local, né? E aí eu não queria me envolver num business local nos Estados Unidos, onde eu não podia ficar, achei que não fazia sentido, resolvi voltar para o Brasil e não existia indústria de venture capital. Eu não consegui um emprego porque não existia, tá? E isso eu estou falando de 2007. Fui falar com o Eric Archer lá na Monax. O Eric foi muito gentil, me recebeu, falou, você é legal pra caramba, mas estou eu, Carlo e Fábio jogando xadrez, eu não vou contratar um 4º cara para jogar xadrez. Então, eu tive que ir para a McKinsey, passei 4 anos e meio na McKinsey. Aí sim, a minha experiência de consultoria foi muito melhor. Em paralelo, comecei a investir com amigos, então, muito parecido com o que vocês estão fazendo, provando track record, né, e criando histórias de que, eu poderia ajudar essas empresas. Uma delas, eu tive que tirar 1 ano de licença da McKinsey para ir tocar. Passei 1 ano tocando a empresa, vendi, voltei para a McKinsey, e durante o meu último ano lá, a gente levantou o que veio a ser o 2º fundo de Venture Capital brasileiro. E aí, Venture Capital, estou chamando fundos que operam em modelo mais americano, tá?
A gente tem alguns fundos que se chamam Venture Capital de uma safra anterior, que basicamente são private equity de pequeno ticket, né? O cara entra para dar 3 a 5 vezes no capital investido e não dá centenas de vezes quando a empresa explode. Outro perfil de risco. Aí a gente voltou, eu e 2 sócios, a Warehouse Investimentos, era um fundo muito pequeno, era um fundo de 23 milhões de reais na época, em 2010. A gente fez 6 investimentos, entre eles eu fiz o primeiro cheque do iFood. O iFood cresceu, virou um sucesso e os 3 sócios sentaram ao redor da mesa para discutir o que fazer. Um queria fazer corporate venture, o outro queria fazer late stage e eu queria ficar em early. Aí a gente falou, putz, isso não vai dar certo. Eu saí para montar um fundo de early stage, passei quase um ano trabalhando nisso, fui aos Estados Unidos, falei com um monte de gente, aprendi muito sobre como gerir a indústria, né? A gente fala muito de como fazer investimento, mas tem toda uma ciência de como você monta o fundo, como que você levanta o fundo, como que você estrutura, como que você cria um track record de sucesso. Isso eu não tinha a menor visibilidade. E esse ano foi muito rico para mim em aprendizado. E aí, quando eu tinha conseguido levantar o primeiro capital e estava pronto para fechar, fui falar com o Anderson, pedi conselho. O Anderson é o sócio fundador da Redpoint. Ele falou, putz, estou com fundo de 130 milhões de dólares levantado, você não quer vir para cá? E aí eu vim, estou na Redpoint desde 2014. De lá para cá, o fundo 1 foi um fundo de 130 milhões de dólares, é um fundo de 2012, final de 2012. Em 2018, a gente levantou um fundo de 175 milhões de dólares. A gente fez 60 investimentos de lá para cá. Algumas histórias de sucesso, como Creditas, Gympass, Rappi, Olist, Pipefy, e outras histórias que ainda estão se formando, que hoje ainda estão em seed stage, mas a gente está muito animado. Então, aprendemos um pouquinho de tudo. Na Redpoint, tem o Anderson, que é o sócio fundador, ele veio de anos de Naspers, então foi ele que investiu o primeiro cheque na Móvel, que comprou o iFood na Warehouse, foi ele também que fez a aquisição do Buscapé pela Naspers. O nosso outro sócio é o Romero, que foi fundador do Buscapé e tocou durante 18 anos até vender para Naspers. E o terceiro é o Manuel, que foi hacker, depois foi CTO de uma empresa de meios de pagamento, montou uma startup, vendeu para o Grupo Abril e virou Chief Digital Officer do Grupo Abril. Acho que a Redpoint, a gente hoje faz Seed, A e B, foco no A, numa pegada muito de ajudar os melhores empreendedores a criar empresas da forma mais assertiva possível, né? Mas entendendo que a nossa função é sentar na arquibancada, torcer e de vez em quando gritar algum comentário ou dica, mas que quem está jogando é o empreendedor e é esse o papel dele, né? Dentro da tese de investimento, né, que vocês têm, e até no processo de deal flow, o que vocês estão analisando quanto pontos mais críticos ou características para poder ter essas histórias de sucesso? Mas se a gente olha o mercado como um todo, tá? De seed a sucesso, a taxa de sucesso é mais ou menos 1%. 0,7, 0,8, alguma coisa por aí. Se você tiver 1% de taxa de sucesso, você vai perder dinheiro. Essa é uma indústria que, historicamente, perde dinheiro ajustado a risco. Não tem mistério quanto a isso. O que você precisa fazer não é ter 100% de acertos no portfólio. Adoraria ter, mas é irreal. Mas é como é que você sai do 1% e você muda a sua média para 30%, para 20%. Se você conseguir isso, você já vai ter um fundo que é... A verdade é essa. No nosso fundo 1, a gente hoje tem 3 unicórnios, provavelmente vai acabar com 6 de 36 investimentos e vai ser um dos 10% best funds globalmente na safra de 2012, tá? Então, o negócio é como é que você aumenta a probabilidade de sucesso. Tem um monte de coisa que você sabe que vai dar errado. E essa você precisa eliminar de frente. Putz, cap table errado, empreendedor que
que está fazendo aquilo por lifestyle, empreendedor que quer ficar rico rápido, e oportunidades de mercado que são pequenos. Tem empresa que você fala, putz, essa empresa é legal pra caramba, mas se ela der certo, ela vale 300 milhões de reais. Esquece! Se você tiver retornos desse tamanho, a conta não fecha. Então, você precisa eliminar tudo que você, de antemão, sabe que se der certo, dá errado. Então, o cap table é super importante. Incentivos dos founders, gente part-time. Aí tem os cenários de risco, né? Casais, família dentro. É para eliminar? Não, mas você tem que pesar e saber que o risco ali é maior. Você tem que eliminar tudo o que você sabe que vai dar errado, você tem que mitigar os erros que os riscos que você está tomando, e aí você tem que garantir, e isso talvez seja o nome do jogo, né? Talvez não, com certeza é o nome do jogo, é seleção adversa. Você tem que criar uma proposta de valor que atraia os melhores empreendedores. Porque não adianta você escolher os 10%, 5% melhores que você está vendo, se você não estiver vendo os 5% melhores do mercado. Se os 5% melhores estão batendo no fundo A, no fundo B, no fundo C, e fechando lá, você nem tem base de comparação. Então, você tem que criar uma proposta de valor que, para pelo menos um subsegmento desses empreendedores, você é a melhor opção de investidor que ele pode ter. Por isso que quando você vê fundos de venture capital entrando em mercados que já estão mais avançados, o cara entra com uma tese nichada, né? A Stella fez isso muito bem. Putz, o Edson Rigonati era o cara de SaaS e força de venda e métricas de SaaS. Todo empreendedor bom de SaaS queria ter o Edson, ia lá bater papo com o Edson. Com isso, ele garantia que ele estava vendo os melhores empreendedores de SaaS. Então, você tem que achar essa abordagem que te diferencie em alguma maneira para você conseguir ter acesso ao pool adequado de empreendedores. Senão, você nem sabe que você não está selecionando os melhores. Então, parte do que a gente faz, né? Putz, por que a Redpoint faz o cubo? Por que a Redpoint vem falar com anjos? Por que eu faço pergunta ao VC, VC para founders? Porque a gente quer dar acesso e nos posicionar bem para que os melhores empreendedores queiram fazer o deal com a gente. Que eu garanto que eles pelo menos batem na porta. Né? Se eu pareço inacessível, se eu apareço difícil de trabalhar, o cara nem bate na porta. Putz, ele vai no Casec, vai na Monex, vai no Valor, e se ele não resolver lá, ele vem para mim. Esse é o pior dos cenários possíveis. Porque não só eu estou apostando no mercado de 1% de chance de sucesso, mas eu tenho que apostar contra 4 ou 5 caras bons e competentes que eles erraram na avaliação. Então, para mim, esse é a grande complexidade desse mercado. Né? É como é que você cria uma proposta de valor para garantir que os melhores empreendedores batem na sua porta. E vocês serem considerados a primeira escolha deles. Ser considerado a primeira escolha é ótimo, né? Te dá leverage de negociação, porque você vai ser a primeira ligação e a última ligação, que é super interessante, né? Porque o cara vai bater primeiro em você, tipicamente ele não vai estar com o pitch muito bom, porque ainda não rodou o suficiente. Aí você vai falar não, ou então ele está com ideias descoladas da realidade de valuation, sabe, sei lá o quê. Aí ele roda o mercado inteiro, ele descobre que o valuation não é aquele. Passou 3 meses, a empresa cresceu 50%, 60%, numa empresa que cresce 15% ao mês. É esse o crescimento. Ele aprendeu a fazer pitch, ele aprendeu a responder as perguntas difíceis, e aí ele recebe o term sheet do 7º cara na lista dele. Se você é a primeira opção, ele passa a mão no telefone e te liga. Recebi o term sheet do Zezinho. Nesses termos, eu prefiro fazer com você. Essa é uma ótima posição para você estar. Então, adoraria ser a primeira opção. Não necessariamente eu vou ser, para todos os empreendedores, mas eu quero pelo menos estar entre as 3 primeiras. Eu quero garantir, nenhum empreendedor vai falar só com um fundo, mas eu quero garantir que eu vou estar no hall dos fundos que todo mundo vai falar.
que seria o outro lado da moeda, que seria o antiportfólio que vocês não avaliam, né? E que aprendizado que eventualmente tem desses casos do antiportfólio? O antiportfólio é um termo que normalmente o pessoal usa para aquelas que você deixou passar. Cara, vamos lá. Quem não viu, o Bessemer tem uma seção de antiportfólio fantástica. Eles botam no site bvp.com, eles mostram lá todas as empresas que eles passaram e os comentários dos sócios e por que eles passaram, tá? Passaram FedEx, passaram Apple, passaram um monte de gente. Mas você tem que ser muito bom para poder publicar o seu antiportfólio daquele tamanho. O nosso antiportfólio, assim, não fizemos 99, não fizemos Quinto Andar, não fizemos coisas que implodiram, né? Tipo Peixe Urbano, Yellow and Green, que foram sucessos durante um período e depois implodiram. E não fizemos coisas que estão indo super bem, como no Nubank. Eu sofro menos pelo que eu não fiz, tá? O meu trabalho não é fazer todos os bons deals. É só fazer deal bom. Então, tem grande parte desse antiportfólio que a gente continuaria passando exatamente pelos mesmos motivos, tá? Não acreditava na tese, continuo não acreditando na tese, achava que tinha um risco de regulação. A gente faz esse exercício bastante. Em grande parte das empresas que a gente não investiu, a gente fala, se a gente tivesse que tomar a decisão de novo, a gente teria tomado diferente? Em grande parte, não. Tá? Com a informação que a gente tinha disponível na época, o processo decisório foi correto. Acho que tem algumas, por exemplo, no Nubank. A gente poderia ter entrado no Nubank no Series B. Ou poderia ter tentado entrar. E não conseguimos entrar porque era um round de 35 milhões de dólares. A gente poderia botar 5 a 7 no fundo. A gente falou, para colocar 5 a 7 num round de 35 milhões de dólares para ficar com 5% da empresa, está fora da nossa tese. Não faz sentido. Teria sido um puta investimento. Teria dado um retorno bizarro botar aqueles 5 a 7 milhões de dólares. Mas, de novo, a gente não fez porque estava fora de tese. Então, a gente tomaria a mesma decisão. O que talvez eu mudasse na tese na hora que você vê o foguete, que nem no Nubank da vida, e a gente sabia, na hora que a gente conhecia o time e conhecia a tese, sabia que podia ser, de repente flexibilizar a tese. Eu acho que talvez saber que a gente vai ser passageiro, vai ser pequeno num foguete, talvez tivesse sido uma boa decisão. Mas enquanto a gente está seguindo o processo, né, e está seguindo os parâmetros que a gente setou, eu me sinto menos mal de ter tomado a decisão certa com o resultado errado. E aí você falou um pouco do cap table. O que você considera aí num cap table não aceitável para que possa chegar numa série A e uma startup continuar sendo atrativa, seja para um fundo ou até mesmo para um parceiro estratégico para adquirir? São muito diferentes. Parceiro estratégico para adquirir, ele não está ligando para o cap table, porque ele está comprando a empresa. Tá? O fundo de série A, ele é o guardião do cap table da empresa. Por quê? Porque no final do dia, o meu negócio é investir na empresa e criar o produto para o cara investir no série B. Então, tudo que eu olhar e falar, o fundo de série B não vai comprar essa empresa, eu vou tirar da frente. E o que ele não vai comprar, né? Estágios de uma empresa na minha cabeça, tá? E pode estar tudo errado. Seed, o cara tem que provar produto, certo? Série A, ele tem que montar a empresa ao redor do produto. Série B, ele tem que provar que aquela empresa escala. A partir daqui, série C é pegar uma máquina que já escala e tocar dinheiro e crescer alucinadamente até o limite aonde o unit economics começa a se degradar. Então, o cara chega no final de série B, se ele chegou lá, naquele ponto, ele já tirou os 3 riscos fundamentais do empreendedorismo da mão dele. Ele já provou que ele consegue fazer isso como empreendedor. Esse é um empreendedor com track record. Além disso, ele vai chegar no final de série B com uma empresa que vale mais ou menos 100 milhões de dólares.
algo por aí, tá? 100, 120, 130, 80, doesn't matter. Qual que é o problema? Se esse cara tiver 15%, imagina que é uma startup com 2 co-founders ou 3 co-founders, certo? Série B. Os founders têm 45%, você tem 3 caras. Esse cara tem 15% cada um deles, certo? Eles têm 15% de uma empresa que vale 100 milhões. Cada um tem 15 milhões de dólares em equity value. E aí esse cara olha para o próximo Rodrigo da vida e fala, cara, eu já sou um fundador comprovado. Eu já fiz produto, eu já montei empresa, eu já provei que ela escala. Você faz um cheque de 5 milhões de dólares e pega 20% da minha empresa no Série A? E sabe o que o VC vai fazer? Sim. Então, na empresa que está dando certo, que chegou no final de Série B, que vale 100 milhões de dólares, você tem um incentivo econômico bizarro para esse cara, que é importante, que é o coração dessa empresa de Série B, trair a empresa, porque o que vai acontecer? Ele vai ter vested já uma parte significativa do equity dele, então ele não perde os 15 milhões, ele vai perder 7, 8, e ele sai para montar uma empresa de novo, onde ele passa a ter 80% e 20 milhões de dólares. A melhor solução econômica para esse cara é trair a empresa. Então, criar esse incentivo é muito ruim. Então, o que eu estou mirando é como que vai ficar esse cap table, como que ficam esses incentivos no final do Série B. No Série C, já não é mais problema. Porque aí a empresa já vale 200, 300 milhões de dólares, aí os 15% dele já valem 45 e o round de Série A não é competitivo mais. Mas no momento do final do Série B, é super crítico. Então, o que eu estou olhando é quanto esses caras têm hoje no Série A, eles vão tomar 20% de diluição, 25% de diluição no Série A, vão tomar outros 25% de diluição no Série B, com quanto esse cara chega no final do Série B? Essa é a pergunta fundamental. E, tipicamente, empresas com mais do que um founder, tá? Para um founder é um pouco diferente, mas quando tem 2, se eles racharam meio a meio, você ter mais que 25% de diluição no seed inviabiliza. Porque ele vai ter 25% de diluição do anjo, mais 10% ou 20% do stock option pool, mais 20% a 25% do fundo de Série A, mais 20% a 25% do fundo de Série B. É um caminhão de diluição na mão do cara. E ele já tomou 50% do co-founder dele, que é uma coisa que todos os founders esquecem. A maior diluição que você toma na sua vida é o seu co-founder. Se você chegar para a Série A com mais do que 25% ou 30% de diluição, o fundo de Série A vai falar, cara, volta e reorganiza o cap table ou eu não faço o deal. E aí é uma história ruim. Que mais outro ponto vocês olham como sendo importante numa decisão ou para ver uma startup porque agregue valor? O que faz a gente investir, tudo isso faz a gente não investir. Isso. O que faz a gente investir é um puto empreendedor. E aí o cara pode ser inteligente, eu prefiro que ele seja inteligente, mas ele tem que conhecer muito do mercado dele. Eu não invisto no cara só porque ele é inteligente. Porque ele ser inteligente significa que ele vai ter que aprender do mercado dele. O quanto esse cara conhece, o quanto ele consegue articular como esse mercado funciona, né? E qual a hipótese dele solucionar. Eu sei que vai estar errada a hipótese dele. 99% dos planos que a gente vê estão errados. Mas o cara conhecer muito bem o ecossistema significa que ele vai entender o que está dando errado antes. Ele vai aprender mais rápido, né? E principalmente em ambientes regulados, o cara conseguir articular a oportunidade, né? E por que ele vai criar um negócio diferenciado, que seja plausível, é super importante. Olhar se esse cara vai conseguir atrair o time. Ele consegue vender, ele consegue montar o time adequado para entregar aquilo, ou ele está contratando um monte de estagiário. Pô, contratar estagiário é fácil, só que o estagiário não vai resolver seu problema. Então, ele está conseguindo convencer pessoas experientes, cada um com a sua expertise, a vir para o time. Isso vai ser
obrigação fundamental dele. E ele está indo atrás de uma oportunidade grande o suficiente. Né? Qual que era o pitch do Sérgio da Creditas quando ele veio fazer para a gente? E aposto que vocês vão investir nele se eu fizer o pitch que ele fez. Ele falou, olha, seguinte, o problema do Brasil não é que o brasileiro tem muita dívida, é que o brasileiro tem dívida cara. O brasileiro está em cartão de crédito e cheque especial. E aí ele mostra um gráfico que mostra que a nossa distribuição de dívida é completamente bizarra. Por que isso acontece? Porque as dívidas baratas, elas exigem garantia no Brasil, porque a taxa de default é bizarra. Então, você precisa fazer um empréstimo com garantia. Os bancos não querem fazer isso porque dá trabalho e porque o profit pool deles está nessa dívida cara. Se ele matar a dívida cara e trocar por dívida barata, os bancos não vão dar mais o lucro que eles têm. Aí fala, entendi. E o que você vai fazer? Não, eu vou automatizar todo esse processo de fazer dívida com garantia, fazer isso de uma maneira muito mais barata. E os bancos não vão competir comigo até eu estar muito grande, porque senão eles estão comendo o profit pool que faz dessa indústria ser o maior return on equity do mundo. Cara, é um argumento que você fala, faz todo sentido. É um cara que conhece profundamente, conhece os bancos, conhece o sistema financeiro, consegue articular hipóteses de como ele vai tornar um negócio muito grande. Então, é isso que a gente está vendo, né? Quando o cara fica muito no micro, putz, eu estou resolvendo esse probleminha, ele não consegue mirar autossuficiente, né? O problema do Jim Pass, como é que o César fez o pitch para a gente? Quem aqui paga academia? Vai ter 60% das pessoas aqui que pagam academia. Quem aqui vai à academia? Mais de 60%, 70% das pessoas que pagam academia e pagam num plano de um ano não vão. É um business de não utilização, a academia. Se todo mundo que paga for, a academia não dá conta. O que ele queria resolver é isso. Ele falou, o funcionário vai pagar só pelo dia que ele for. E com isso vai ser muito mais barato. Era esse o pitch. Ele olhava do ponto de vista econômico um gap e uma apropriação indevida de recursos por parte das academias que era óbvio e era gigante. E ele falou, vou resolver esse problema. O que a gente está procurando no final do dia, o cara tem que ter uma visão estratégica, uma visão econômica muito boa para fazer o argumento de por que isso aqui faz sentido. O que os anjos, né, devem e não devem fazer quando está nessa relação de deal com startups, com VCs, e até quando essa participação dos anjos ela é salutar? Primeiro que anjo é uma coisa muito ampla, né? A gente tem todos os shades of grey, e todos eles se chamam de anjos, né? Não, isso é super importante. Tem anjos que, putz, então tem anjos que são muito, muito bons, né? Acho que a primeira coisa é o anjo entender qual é o papel dele e qual o jogo que ele está jogando, né? E isso facilita muito a conversa. Se você está entrando para vender e ter liquidez daqui a 3, 4 anos, está errado. Assim, do ponto de vista econômico, isso não faz sentido para você, com todos os write-offs que você vai ter. Se você quiser sair no 5X, no 10X, nas empresas de sucesso, você vai perder dinheiro ajustado a risco. Você vai criar dificuldades para a empresa se você quiser fazer cash out na rodada subsequente. É uma sinalização péssima. Por que o cara que está lá dentro conhece o founder e deveria estar super excited com essa empresa, está saindo? Assim, é uma sinalização terrível. Você tem que entender que você é passageiro, assim como eu sou passageiro e estou na arquibancada lá gritando conselhos. O anjo não é mais que isso. Se ele quiser ser mais, ele tem que ser empreendedor. E tem muito anjo que quer meter a mão. Como o cara vem com experiência, tipicamente, tem um track record de sucesso, ele acha que, e normalmente são track records de sucesso no Brasil, né, no mundo corporativo, de planejamento e execução,
que é materialmente diferente do ambiente de startup, que é um ambiente de teste e iteração rápida, ele entra querendo fazer planejamento e controle. Planejamento e controle em seed stage não funciona. É receita para desastre. Então, ele tem que entender que a função dele é servir ao empreendedor, é ajudar o empreendedor no que o empreendedor precisa. Mas não é direcionar. Ele não é um conselho de administração da empresa. Mesmo em série A, eu não sou conselho de administração da empresa. Eu não vou dizer para o empreendedor, faça isso, faça aquilo. Porque ele tem muito mais conhecimento do negócio do que eu. Então, acho que a grande dificuldade dos anjos no Brasil é essa. A gente tem, e isso está piorando, né? Com taxa de juros a 2%, está piorando. Porque a gente tem um monte de gente entrando, desavisada, que acha que isso opera como opera uma grande empresa, e não é. É um mundo diferente. Né? Aqui a gente não tem as informações necessárias para fazer o planejamento que eu fazia na McKinsey. Eu simplesmente não tenho as variáveis e o controle sobre elas que existia lá. Tem esse passo de humildade. E o ambiente de anjo está se tornando altamente competitivo. Antes você tinha uma escassez de dinheiro, então por que eu investi no iFood? Porque só tinha eu. Porque tinha eu e a Monax. A Monax não quis fazer o deal, eu fiz. Mas a real é essa. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Isso está acabando. A gente começa a ter muitos anjos no mercado, né? Com todo mundo. Vendo o impacto das startups na vida do dia a dia, né? Vendo que dá para criar empresas grandes no Brasil. Isso tangibiliza o potencial. E, do outro lado, o cara olha 2% na renda fixa, bate o desespero. O cara começa a procurar yield em outras coisas. Então, você tem um fluxo grande de gente entrando em anjo. Você tem anjos que já têm track record. E o cara que tem track record, que os empreendedores falam bem, que ele fala, putz, investindo de pé, investindo não sei quem, investindo não sei quem, ele vai atrair empreendedores melhores. Inclusive, os empreendedores que tiveram sucesso com ele, né, na hora que forem perguntados, putz, quem que eu devo ir atrás de anjo, vou indicar ele. Então, você começa a criar uma casta diferenciada de anjos que já tem track record. E, por último, você vem com os anjos, os novos anjos, que são empreendedores. Todos eles estão começando a investir. E esses caras têm uma história que os empreendedores querem ter junto. Então, o mundo de anjo está se tornando hiper competitivo. E se você não achar uma diferenciação, uma reason por que o novo Davi Vélez vai fazer o deal com você, a vida vai ser muito difícil. O que é importante para o empreendedor, né? Se ele é um cara bom, ele sabe que isso aqui é uma jornada que vai ter vários estágios, né? Que ele vai fazer o seed, depois ele vai fazer o série A. Então, quanto mais padrão for a documentação, melhor. Pega documentação padrão. O que é padrão de seed nos Estados Unidos? O que é padrão de série A nos Estados Unidos? Usa aquilo. Assim, não precisa ser criativo. Tem um monte de associação de ex-aluno que tem um advogado lá que é societário do BMA e, puta, deixa eu ter ideias criativas. Esquece. Ideia criativa não funciona nesse mercado. Esse é um mercado padronizado, porque os deals têm que ser baratos. Criatividade aqui, a gente tem que ter criatividade nas empresas, não no deal making. A segunda coisa é velocidade de decisão. Velocidade de decisão e clareza de processo, para esses caras é fundamental. Esses olhando a parede, se aproximar numa velocidade muito grande. Eles não querem fazer 7 reuniões e levar 3 meses, fazer 2 vezes o pitch para todo o conselho. Velocidade de decisão. Rodrigo, só uma coisa aí, nesse ponto, porque esse realmente é um ponto crítico, né? A gente nota, por exemplo, o Canary. O Canary é famoso por processo rápido de decisão. Só que a hora que você entra mais fundo no processo do Canary, ele está acompanhando essa startup faz um ano.
né? Porque, como você falou, ela já passou por lá, ele mandou ela dar uma volta, está acompanhando, e aí quando ele resolve investir, aí ele é rápido, né? O anjo, por outro lado, ele acabou de conhecer aquele fundador. Então, esses 2, 3 meses que o grupo de anjo fica é justamente para conhecer, é a fase de namoro. A noite, hoje em dia, todo fundador é muito bom de pitch, né? Os pitches são muito bem trabalhados. Então, se você tomar a decisão só baseado no que você ouviu em uma reunião, né, você está casando com alguém que você não conhece. Não sei, essa é uma visão. Esse é um ponto super relevante. Acho que você precisa dar clareza e trazer as empresas para pitch antes. Começar a conhecer antes. Talvez seja esse o receio. Vem fazer pitch mesmo se você não estiver levantando. Para a gente track, para na hora que você estiver levantando, a gente está pronto para fazer. Cria um esquema de monitoramento. E agora, falando do processo, né? A hora que chega lá a decisão de falar, agora, ó, vamos investir ou não vamos investir, né? Como que fica esse processo, essa votação, né, entre o grupo interno da Redpoint? Cara, a gente já tentou várias dinâmicas e assim não tem resposta boa, tá? O que a gente está gravitando, a gente teve uma época quando a gente tinha menos gente, né? Que a gente fazia por consenso, achar mais difícil fazer por consenso e uma das coisas que um dos problemas do consenso é que você só investe em deal óbvio. E os deals que dão 100 vezes, 200 vezes, normalmente não são os deals óbvios, né? Então, a dinâmica que a gente gravitou hoje você tem que ter maioria do comitê, são 5 pessoas no comitê, então você tem que ter 3, né? Então, o sponsoring, tem um sócio que é quem está sponsoring aquele deal, ele apresenta, e aí ele tem que conseguir 2 votos, e a gente se reserva o direito, e a gente chama literalmente assim, de deitar no trilho se a gente não gostar de um deal. Se alguém falar, não topo fazer esse deal nem para um cacete, o deal não sai. Mas a real a gente viu isso usado lá fora, no fundo da Redpoint lá fora, 2 vezes. E uma delas foi a Tesla. Então, o track record de vetar não é bom. E aqui a gente nunca aconteceu. Normalmente, o que acontece vai 4-1, 3-2. Mas as pessoas... O nosso comitê de investimento ele é muito de questionar, né? Ele não é um comitê de investimento de private equity que é sim ou não. Ele cara, interessante, tenho essa preocupação, vai lá e descobre. E você volta e fala, ó, isso aqui eu resolvi, isso aqui eu resolvi, isso aqui eu não sei, não tem como saber, mas eu acho que vai dar certo. E muito do que a gente vai investir, eu acho que vai dar certo, porque no final do dia a informação é muito escassa. Qual que é a sua opinião sobre Venture Builder? Vamos lá. Qual a sua experiência ou o que você considera isso? Quem que você está atraindo para essa value prop? Você está atraindo o cara que precisa de ajuda. E o cara que precisa de ajuda de alguém para fazer um marketing, para fazer a tecnologia dele, a chance de sucesso é muito baixa, versus o cara que não precisa dessa ajuda. Então, você está virando um magneto de seleção adversa. Você está atraindo os caras mais inexperientes do mercado. Porque o cara mais pronto, mais preparado, ele já tem o CTO que ele conhece, ele já traz o cara de marketing, e esses caras têm uma chance muito maior de ser bem-sucedido. Nenhum deal de aceleradora de Venture Builder vai dar certo? Não, não é isso que eu estou falando. Mas a probabilidade é muito menor. E aí você, como anjo, você quer alocar o seu tempo. A gente já está falando no mercado de 1% de chance de sucesso. Você está selecionando
viesado para os 99 de insucesso. Você quer realmente alocar o seu tempo? Aí, né? Então, para mim, é essa a grande dificuldade do modelo. Além disso, na hora que você abre um Venture Builder, você entra em conflito direto com o seed. Né? E tem gente que fez isso e está queimando a mão. Porque você acha... Alguém vai ver pitch, você vai gostar da tese, mas você fala, puta, não é esse o founder, ou não é esse o deal, não gostei. E aí você vai falar, meu, então vamos montar. Porque no final eu tenho um Venture Builder. Na hora que você fez isso 2 vezes, sabe que founder vai bater na sua porta como angel investor? O desavisado. E quem está fazendo isso hoje está se queimando no mercado numa velocidade bizarra. Vocês só investem em startups brasileiras, com founders brasileiros, ou isso também olhar lá fora? Assim, para não dizer que a gente não faz, a gente fez RAP no fundo 1 e agora a gente fez Oyster no fundo 2, que é um banco no México. Qual que é o problema? Seleção adversa. Né? Na hora que eu estou olhando uma empresa no México, né? Por que esse cara está me escolhendo versus todos os fundos de VC que existem no México? Ou o que esses fundos de VC sabem que disseram não para esse cara, que esse cara está tendo que vir levantar dinheiro no Brasil? Então, assim, é um indicativo de seleção adversa. Tem casos específicos, puta, a gente conheceu o founder, a gente... RAP, por que eu investi em RAP? Porque o Sebastian veio falar com a gente, porque eu tinha feito iFood, eu tinha feito entrega em casa na Droga Raia. Aí ele falou, meu, quem que conhece de delivery? Rodrigo. Eu vou montar delivery no Brasil. Meu próximo passo é fazer Brasil. Quero ter alguém aí. Aí eu entendi por que ele estava falando comigo. Mas fora isso, é seleção adversa na testa. Porque o que eu posso ajudar um empreendedor no México? Eu não conheço talento, eu não conheço a regulação. No Brasil, você quer falar com o Banco Central, passa a mão no telefone e ligo. Putz, quer falar na ANS? A gente resolve. Quer falar em qualquer banco, eu resolvo. Eu tenho valor no Brasil. No México, eu consigo discutir estratégia de scaling, mas eu não consigo nem trazer o talento para você. Então, eu estou numa posição competitiva inferior a todos os caras que são locais. No Seed e no Série A, onde o cara precisa da ajuda para montar a empresa, isso é muito real. Conforme você vai ficando late, né, as discussões são outras. As discussões são internacionalização, as discussões passam a ser como é que eu faço IPO, como é que eu me preparo para o IPO, que são mais discussões globais. Além disso, o cheque, né? O cheque de 5 milhões, você tem 2% de FIIs. Você tem $100 mil para pagar aquilo lá. Se você tiver que vir ao Brasil 3 vezes no ano, acabou. Esquece. E não é que vir ao Brasil é um evento de... Você vem para uma reunião de 4 horas e você leva 17, 18 horas, na melhor das hipóteses, de porta a porta. Ou seja, você perde 48 horas do dia para um cheque de 5 milhões de dólares. Então, não dá para você fazer seed Série A remoto. Agora, para supervisionar um cheque de 50 milhões de dólares, puta, eu pego no avião e entro. O cara não faz 60 dias, o cara faz 10 dias. É completamente diferente a dinâmica. Plataforma de crowdfunding. Qual que é a sua visão sobre isso daí? Cara, eu não tenho nada contra a plataforma de crowdfunding. Tá? De novo, como anjo, né? E como VC, for that matter, é como é feito. Né? E por quem é feito? A representação é feita por uma única pessoa ou a representação é pulverizada? Meu, se você tiver que negociar com 350 pessoas para assinar cada um dos contratos de funding, fudeu. Então, contratualmente, tem que ter alguém que possa assinar pelos caras, que faça a representação. De preferência, tem que estar todo mundo num veículo único, porque eu não quero ter 350 entradas no meu cap table. Eu tenho que ter controle da informação que eu estou trafegando para o crowdfunding. Então, o crowdfunding per se não é um problema, se ele for feito direito. Tá?
A dúvida do crowdfunding, e tem situações específicas onde fazer crowdfunding é muito inteligente, né? Putz, onde você precisa de uma base de promotores grandes, coisas B2C, putz, fazer crowdfunding talvez seja uma forma de você arranjar centenas de promotores da sua marca engajados. Então, pode funcionar. Mas, de novo, para a maioria dos negócios, por que o cara foi para o crowdfunding? Se ele pode falar com 3 VCs com experiência, track record, que conseguem tomar decisão rápido com um controle de informação grande, versus ir para uma plataforma aberta com as informações mais expostas, sem saber quem está do outro lado e como essas pessoas vão agregar valor para ele. Quais são as dicas que você dá para a gente que está aí numa série C de anjo, para começar uma aproximação de um fundo do porte de vocês? Vamos lá, a mais efetiva, não a mais politicamente correta, tá? A mais efetiva é você arranjar um founder, provavelmente do nosso portfólio, mas alguém que conheça a gente bem para te recomendar, tá? Por que isso? Porque o nosso problema fundamental é tempo, né? Eu olho 2.300 empresas por ano. Então, como é que eu priorizo? Se eu tenho, um Thiago da Olist, um Alessio da Pipefy, um César falando, conversa com o Vinícius, porque ele é bom pra cacete, você imediatamente vai passar na frente da fila. Se não, eu venho processando sequencialmente o que a gente recebe lá no contato @. Além disso, quando veio com o endorsement de uma pessoa dessas, né, a minha tolerância, o seu deck não tá bom. Tá bom, vamos ouvir porque o Thiago disse que o cara é bom, de repente ele não conseguiu comunicar. Se o deck não tá bom e eu não tenho nenhuma referência, próximo, entendeu? Então a barra, ela muda para a gente parar e prestar atenção, tá? Ela não muda a barra de investimento, mas ela muda o espaço de atenção. E eu acho que a melhor forma de abordar os VCs é sempre conseguir alguém que eles conhecem e respeitam para recomendar. Se você tiver que mandar no contato @rpev ou submeta seu plano aqui, todos os fundos têm esses e-mails, tá? Basta olhar o site. Garanta que o seu pitch deck está matador. Para o cara, na hora que ele lê, ele fala, beleza, tenho que falar com esse cara. Tá. A barra sobe bastante, porque eu não tenho nenhuma outra referência de informação sobre você. Então, para mim, esse é o ponto inicial. Uma vez que você conseguiu o contato, eu falaria, não estou levantando, se você não estiver levantando, obviamente, mas queria ir apresentar um negócio porque eu quero que vocês track. Aí a gente, na hora que abrir um espaço na agenda, a gente vai marcar, você vem, conta a história, e aí a gente vai falar, faz sentido para a gente, não faz sentido para a gente. Faz sentido para a gente, começa a me dar informação. Cada mês e meio, me manda um update. Fiz isso, está funcionando. A cada 6 meses marca um call de update, coisa rápida, né? Eu acho que aí começa a criar familiaridade. Eu sei quem é o Vinícius, ele me prometeu que ia fazer isso, o que ele fez? Ele fez, não fez, deu feedback, não deu feedback, eu começo a ver a evolução da empresa. Então, esse é o jeito que eu gosto mais, eu acho que quem melhor fez isso até hoje com a gente foi o Thiago da Olist. Ele falava com a gente a cada 6 meses, durante quase 5 anos, antes da gente investir. E a gente gostava dele, né? Gostava do empreendedor, não gostava do business. No dia que ele mudou o business, a gente fez o check em 3 dias. Que o papo, a discussão foi muito rica, né? Vários insights, várias dicas aí, foi muito, muito bom. É um prazer estar aqui. Quando quiser bater outro papo, chama aí, a gente vem. Muito obrigado pelas dicas. Como você falou, muito direto, muito objetivo. A sua experiência aí, a sua generosidade em compartilhar toda essa experiência valiosa acumulada. Valeu, um abraço, gente. Tá bom, então, pessoal. Obrigada, Obrigado, gente. viu? Tchau, tchau. Valeu.